ouvinte está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, que é ouvinte, vocês estão me ouvindo? Roberto, manda a solicitação aí, por favor. Pode deixar a acessibilidade. Então, há algum tempo atrás, a gente já começou uma conversa, né? Eu, Graça, com a Andréia. Esse é o sinal dela. E a gente veio combinando algumas coisas, negociando alguns, né? E por conta do tempo dela, ela não estava ocupada. E aí ela me respondeu, né, qual os dias livres dela. Então, fechou a data de hoje, e aí eu fiquei muito ansioso, muito feliz. Ontem eu não consegui dormir bem, né? Estava muito ansioso mesmo, pensando no dia de hoje, na noite de hoje. Então, avisei, vocês sabem do projeto, né? E depois a gente vai explicar com mais detalhes. E agora a abertura. Nossa. Então, o nosso convidado é o Roberto, um amigo do peito, né? A gente já tem trabalhado bastante junto, contato, né? A gente está tendo bem uma conectividade muito boa, né? Um cara casado, tem dois filhos, uma menina de 13 anos, que é surda. Então, está na fase da adolescência, da juventude, com várias dúvidas, assim como todo mundo. Então, corpo mudando, né? Esse período de 10, 11, 12, 13 anos, a gente sabe que é muito difícil, a gente não consegue entender essas diferenças. E como acontece isso tudo, quais são as coisas que acontecem, as reações do nosso corpo. E os ouvintes também, que tem familiares, a gente às vezes sabe que os surdos
não falam, né, sobre isso, as famílias. Os ouvintes já é um tabu, né, esse tema sobre sexualidade, sobre sexologia, né? Então, tipo assim, para os ouvintes já é um tabu muito grande, as famílias já não se falam. Então, imagine para os surdos. Então, o Roberto ele está aqui para explicar um pouquinho de como é a relação com a filha dele, né? Ele que tem, se ele tem coragem de explicar sobre sexo, sobre essas coisas com a filha dele. E depois o Roberto vai sair e a gente vai chamar a André. Tá bem? Para a gente começar de fato. Tá bem? Então a gente vai ficar trocando e o Roberto vai ficar interpretando aqui comigo também, para a gente trocar de interpretação na fala dela. Então tá liberado. Na verdade, todo mundo sabe que eu tenho uma filha surda mesmo. É minha primogênita, o segundo filho é ouvinte. E ela é uma menina, com 13 anos agora. E é muito engraçado o jeito dela, assim. Pronto, desculpem. A gente acaba não percebendo. A gente é muito lesado, os dois. Mais Roberto do que eu, mas a gente é muito lesado. Então, voltando aqui. Então, minha filha, ela tem 13 anos, surda, e eu acompanhei todo o desenvolvimento dela, que foi, né, complicado. Quando começa a crescer os seios, o bumbum, começa a criar forma, ou, né, fica com corpinho de mulher, não é isso que acontece? E ela mesma teve uma reação diferente, né, de estranhamento com o próprio corpo. O desenvolvimento mesmo interno, a relação entre mente e corpo, de se enxergar, de se perceber nessa mudança, saber como isso funciona, é diferenciado para o surdo, né? Acontece de forma diferente para surdos. A maioria, infelizmente, né, das famílias não tem esse contato, esse acesso aos filhos, de explicar, de esclarecer detalhadamente como é que funciona. Tudo que acontece é de forma muito superficial, né, muito generalizado, muito genérico. E aí os surdos, eles perguntam as coisas e a família traz informação muito sucinta. Isso. Pronto, é só isso. Então, eu, né, que convivo com surdos sempre, né, eu tenho amigos surdos, eles me falam muitas coisas e eu observo muito o que acontece com eles, pela fala deles. E aí isso me entristece, saber do que eles passam, do que vocês passam. Um exemplo muito simples que eu quero apresentar para vocês. A menstruação, por exemplo. Geralmente, as meninas, as mulheres, as meninas que menstruam a primeira vez, né, é um choque, né? Essa primeira menstruação é um choque. Mas se acostumam, né, com isso, porque as mães orientam, o pai e a mãe orientam, explicam como é que funciona, que isso é normal. E aí a gente normalmente sabe que isso é normal e se torna algo compreensível e comum para ela. Se acostuma com aquele fato. Uma criança ouvinte, né, que tem esse acesso dos pais, essa informação dos pais, que ou direta ou indiretamente, né, fala para ela diretamente, ou então conversa e a criança ouve, entende as coisas com o passar do tempo, sabe do que acontece e isso é compreensível. Agora, como é que funciona para o surdo? Como é que funciona para o surdo? Esse desenvolvimento, né, o crescimento do surdo, eles têm uma capacidade visual muito grande, eles conseguem perceber o mundo, né, e isso é elogiável. Parabéns para vocês, que os surdos realmente têm uma percepção visual muito boa. Mas só isso não é o suficiente,
o acesso visual apenas por conta dele mesmo, por conta própria, ele não consegue compreender o mundo só pela sua por ver, né? A língua, ela é necessária, a língua, ela complementa o que eles veem, o acesso que eles têm visualmente. E aí eles compreendem o que eles veem. A menstruação, para uma surda, isso eu vou falando porque eu vejo muitas surdas falando, tá? Eu estou falando do que eu vejo, do que elas dizem. Quando acontece a menstruação, é a situação de morte, elas ficam desesperadas. Eu vou morrer, o que está acontecendo? Eu estou sangrando, o que é isso? O que está acontecendo? É um momento desesperador para essas meninas. Para as ouvintes, dá um choque, óbvio, né? Aquele momento de vergonha, de esconder, eu preciso ir no banheiro, eu vou ali no banheiro, vou, né, disfarçar. Porque sabe o que significa, sabe como é que se comporta. Mas para a surda, não é assim que acontece. Não foi explicado, não foi orientado. Então, a primeira menstruação chega como algo chocante. Imagine isso acontecendo dentro da escola, na sala de aula. A menina está lá e de repente sangra. Todos os surdos que estão lá, né? Todas as pessoas que estão lá olhando para ela. Vocês sabem que isso acontece. Vocês sabem como é a escola de surdos. Né? Que qualquer coisa que acontece chama a atenção de todo mundo logo, rápido. Todas as salas de aulas querem saber o que está acontecendo com aquele alvoroço, aquela movimentação, não é? Então, a exposição, ela é muito grande, muito complicado. Então, o que aconteceu com a minha filha? A gente conversa em casa, né? A gente orienta ela em casa. Então, eu, a minha filha, a minha esposa, a gente estava organizando as coisas em casa, arrumando a casa e tal. E a gente viu um absorvente. E eu perguntei para minha esposa. Aproveita e explica para ela o que é. Ela tinha 10 anos na época, tá? Ela tinha 10 anos. Aproveita e explica para ela para que serve o absorvente e tal. Aí a minha esposa foi lá, explicou para ela o que era. Eu estava presente na hora. Na verdade, nós dois, né? Explicamos para ela o que era um absorvente, para que servia. E aí ela queria saber, ela estava com 10 anos, óbvio, né? Muito jovem, ela estava muito tímida, não queria saber de conversa, ficava se desviciando do papo. Mas aí a gente ficou falando, não precisa você ficar preocupada, não é só com você que acontece isso, né? Inclusive, você pode passar essa informação, orientar outras meninas também. Se acontecer... Porque acontece com todas as mulheres passam por isso. Então, se você vê alguma menina passando por isso, você aproveita e orienta também. E ela mudou o comportamento dela, a percepção. Então tá certo, tá bom, tá certo, ok. E aí, passou o tempo, né? Passou um mês depois, exatamente um mês, na escola, a escola lá me ligaram da escola. Eu fiquei preocupada, porque ligaram da escola, era uma ligação insistente. Quando eu atendi, aí ela, não, é porque a sua filha menstruou, me disseram. E eu, como assim? Com 10 anos de idade? Muito cedo, né, para menstruar com 10 anos de idade. E aí eu perguntei como é que ela tá reagindo, como é que ela tá. Não, ela tá bem, tá tranquila. Ela disse que já sabia que isso ia acontecer, ela já sabia. Tá vendo a diferença, gente? Tá vendo como é que acontece? Imagina se a gente não tivesse falado nada sobre isso um mês atrás. Ela estava com 10 anos só, então a gente talvez pensou que não era o momento. Que estava muito cedo para falar sobre isso. Vamos passar essas informações agora. Não, porque é besteira, ela está muito jovem para isso. E aí a gente falou, na hora que aconteceu, ela já estava segura com respeito a isso e lidou de uma forma diferente. E aí isso é só um exemplo, tá? Tem muitos outros fatos, outras coisas que acontecem com os surdos aí pelo mundo afora. Que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não tem noção por ser ouvinte. Né? O desespero que é quando acontece esse tipo de coisa. Às vezes a minha filha está assistindo televisão, e aí aparece a foto de alguém, né? O busto de alguém. Ela entende na hora que é alguém que morreu, que se refere a alguém que morreu. Morreu, né? Fulano morreu, essa pessoa morreu. Eu digo, não.
é aniversário da pessoa, e botaram uma foto, ou porque é um procurado da polícia, é uma pessoa que se perdeu, desaparecido, ou um procurado da polícia. Então pode ser várias coisas. Só que a percepção que ela tem de uma foto de busto de alguém é que é uma pessoa que morreu. Por quê? Porque ela sabe que é um tipo de notícia que dá em jornal, né? Quando aparece a foto de alguém, é alguém que morreu. Então é a percepção de mundo que eles têm. Na verdade, hoje ela não diz que é. Ela tira a dúvida, essa pessoa morreu? Né? Foi que morreu? Então, ela está começando a mudar a forma também de relacionar com as informações que chegam. Ela está aqui, inclusive, a Andressa, minha filha. Esse é o sinal dela e o nome dela, Andressa. Minha esposa também está aqui assistindo junto com ela, eu acho. Família, eu amo, lindo. Ó. Foi uma breve explicação, porque assim, para vocês entenderem um pouco do que é o mundo dos surdos. É claro que os surdos, eles assistem, né? Por exemplo, o Roberto, ele convive com os surdos e vê os surdos, né, na casa dele todo dia, ele tem filha, né? E, tipo assim, mas assim, mesmo assim, ele ainda não é surdo, né? Ele ainda não é surdo. Eu e Graça, por exemplo, sou mulher, a gente sofre as coisas da mulher na sociedade, que a sociedade faz. Sororidade, gostei do sinal. Né? A gente tem sororidade com as demais. Mas, ainda assim, eu não sou mulher surda, então eu não sei como é ser surda, a minha subjetividade não traz isso. Né? Então, eu não posso falar sobre isso. Né? Então, é interessante que uma pessoa venha, uma pessoa da saúde, como eu não sou formado, não tenho formação em sexologia, né? Eu estudo, leio sobre, assisto vários vídeos para me informar, para conhecer, para entender o que acontece com o corpo. Né? Mas eu não posso sair aconselhando todo mundo. Eu não sou profissional na área, né? Então, por isso a gente convida a Andréia hoje, a gente convidou a Andréia, e agora aproveitar o momento, né, que ela já está por aqui, ela vai falar em português, claro, na verdade eu vou falar em português, né, porque eu queria falar diretamente para ela, o Roberto vai interpretar. Meus amigos surdos me escutam, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver se ela está aqui mesmo. Eu acho que está aqui. Espero que. Então, André, eu queria em público, provavelmente eu vou chorar, que eu sou assim, mas eu queria em público agradecer você, né? Quando me apresentaram a você, foi uma surda, inclusive, me mostrou um perfil seu, aluno, eu acho que ela está aqui também. E aí ela me apresentou o seu perfil e eu fui entrar, fiquei apaixonada pelo seu jeito de informar as pessoas. Eu te convido, viu, André? Eu te convido, eu te amo. O jeito que você lida com a informação, você usa muita imagem, tem muitos vídeos com legenda, isso já mostra uma preocupação que você tem para que as pessoas que são diferentes compreendam e tenham acesso ao que você tem para nos dar. Né? E aí eu queria dizer do fundo do coração, usar esse momento agora, em nome dos surdos, pedir licença a eles, né, para representá-los, homens e mulheres, e agradecer pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. Você é uma pessoa maravilhosa, assim, a gente não se conhece muito, mas só esse tempo que a gente passou discutindo, eu vi o quanto você está aberta, o quanto você tem vontade de mudar o mundo, a gente falou sobre isso, né? De mudar o mundo, do nosso jeitinho, aos poucos. Se todo mundo pensar assim, né, de ter vontade de mudar o mundo, a gente consegue chegar num lugar melhor. Então, muito obrigada. Você tem certeza que você vai fazer diferença a partir de então, para essa comunidade surda que é tão carente de informação, que é tão carente de gente que olhe por eles, né, que preste atenção. Há o direito igual de informação, só que as pessoas não se preocupam com isso, inclusive os familiares. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda a essa comunidade que está de portas abertas para lhe receber. Eu tenho certeza que esses corações aí, esses carinhas de coração, significa isso. Que você está sendo muito, muito bem-vinda nesse mundo.
Eu não sou surda, eu não estou aqui representando surdos, mas eu queria dizer isso, que a gente está de portas abertas, seja muito, muito bem-vinda nesse mundo que você vai se apaixonar, como eu me apaixonei, como o Roberto se apaixonou. E é isso, eu estou emocionada. E aí eu queria agora pedir licença, Roberto. Depois, no final, pode voltar, só para dar tchau. E chamar agora a André, que você já tem um sinal, viu, André? Ó, seu sinal. Tchau, 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 velho. tchau. Bye, bye, bye. Pega o beco. Eu agradeço. Vou deixar o meu ligado aqui. Agora, uma coisa que eu vai conhecer, eu preciso dar os comentários. Explica. Eu vou abrir o bloco. Como é? Mão direita ou esquerda? Oi, pronto, eu tava som baixo, não tô ouvindo, agora tô ouvindo. Como? Mão direita ou esquerda? Eu? Tanto faz, mas é porque você tem um sinal bem aqui, ó, um sinalzinho, então... Aham. Mas tanto faz o lado, tanto faz, Lívia. Só explicar, a gente vai deixar os comentários rolando, porque às vezes a pessoa pode aproveitar e fazer um comentário, uma pergunta, e como eu tô em cima, né, a gente pode interpretar aqui e não vai atrapalhar, ok? Tá, então vamos lá. Roberto tá aí com você? Tá. Então, Roberto, se rolar pergunta, anota pra gente, Já tô porque... aqui. Tô aqui no bloco de nota. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vou me apresentar. Eu sou Andréia Magalhães, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou fisioterapeuta pélvica e acupunturista e trabalho com saúde pélvica, saúde da mulher, fertilidade e educação sexual. E não sei nem de onde a Grazi é. Fortaleza, sou de Fortaleza. Fortaleza, olha só, a gente combinou de falar sobre saúde sexual, sobre educação sexual para a comunidade surda, mas eu nem perguntei de onde ela era. Então Conexão Rio de Janeiro, Fortaleza. E nós tivemos mais de 100 perguntas. Então, nós não vamos ter como responder tudo hoje. Então, a gente chegou num acordo que a gente vai fazer as lives às quintas-feiras até conseguir. Tem pessoas pedindo para desligar o comentário. Eu acho que dá para me ver, porque a Grazi está em cima. Eu acho que dá para me ver. Só se muita gente pedir, aí a gente desliga. Certo? Desativar o comentário, muita gente pedindo desativar o comentário. Eu acho que é porque tem gente que lê. Mas eu acho que é porque acho que fica chamando atenção para coisa, aí pode desconcentrar, eu acho. Então, fazer assim, tem a caixinha de pergunta, né? Embaixo. Então, se tiver alguma dúvida, a pessoa coloca na caixinha de pergunta. Pode ser? Deixa um pouco. Se muita gente pedir, a gente tira. Comentário chama atenção. Desliga. Pode desligar, então. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos fazer uma proposta. É como se fosse aí tentando Vamos fazer uma proposta. Quem tiver querendo fazer perguntas, manda para a Grazi ou manda para mim. Tá ali, Andréia Magalhães Oficial ou Grazi Gomes Fraga. Né? Conseguiu passar o texto todo? Sim. Manda as perguntas pra gente. A gente não vai conseguir responder hoje, porque a gente já preparou umas respostas. Então eu vou começar, tá bom? Eita! Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre anatomia, conhecimento do seu corpo. Você precisa conhecer seu corpo para entender como ele funciona. Então a gente vai falar de anatomia. E a gente vai começar pela anatomia mais difícil, que é a feminina. A masculina é externo, tá para fora.
todo menino já viu, já tocou e já conhece. Agora, a feminina é interna, é difícil de ver, então a gente vai falar dela, tá? Vamos lá. Voou. Vulva. Vulva. E a gente tem que saber a diferença entre vulva e vagina. Vulva é a parte externa. Vulva, a parte externa. Vagina, o canal. Então, o canal que liga a entradinha aqui na vulva ao útero é vagina. Velocidade tá boa? Tá. E aí vamos falar dessa vulva. Lábios internos, lábios externos. Se a gente abrir um pouquinho, a gente vai ver o capuz do clitóris e a glande do clitóris. Deixa eu achar ela aqui. A glande do clitóris. Certo? A glande. A glande do clitóris, ela tem o mesmo tecido da glande do pênis. Mesma coisa. Só que pequenininha, escondido aqui. Uretra, entrada do canal vaginal. O clitóris, ele não é só isso aqui. Ele está escondido atrás disso tudo aqui. E eu vou mostrar. Vou tirar ele aqui de trás, tá bom? Ó. Olha que lindo. Glande. A partezinha que a gente vê. Bulbo. E crura. Isso tudo aqui está escondido aqui atrás. Fica aqui atrás. Só aparece esse pedacinho. Tudo bem? Então, a gente já entendeu que o clitóris é o órgão sensório igual ao pênis, só que escondido. Certo? Tudo bem? E aí eu vou mostrar para vocês esse outro desenho de clitóris aqui. Para vocês entenderem como eles são parecidos. Se eu pegar esse clitóris, fechar ele aqui, juntar todo e dobrar isso aqui, ele fica num formato igual ao do pênis. Então é para vocês saberem que esse tecido esponjoso e o tecido cavernoso, eles ficam eretos como o pênis. Então, o pênis é o órgão de sensações, sensório masculino externo. O clitóris é o órgão feminino igual interno. Certo? Tem mais. Atrás dessa vulva tem um monte de músculos. Nossa pelve, nosso osso do quadril, onde a gente coloca assim, a mão na cintura, aqui. E aí a gente vai ver esse músculo que dá a volta no canal vaginal, dá a volta no ânus. E se prende aqui atrás. E outras camadas musculares mais profundas. Essa musculatura toda, ela serve para sustentar os órgãos internos. A gente está falando da feminina, tá? Ela serve para sustentar os órgãos internos. Ela serve para continência, prender e soltar o xixi, prender e soltar o cocô.
E ela tem uma função sexual. Essa musculatura superficial, ativa, boa, funcional, melhora a sensibilidade. Melhora a sensibilidade do clitóris, porque essa musculatura está por aqui por cima. Então a gente já entendeu como funciona, como é essa estrutura. Quer dizer, como funciona não, como é a estrutura. Agora nós vamos falar como funciona. Para falar como funciona, se eu estiver rápida, me prende, hein? Não, eu fico avisando. Tá. É porque é muito Para detalhe, falar assim, dessa... né? Então, eu vejo que você está indo. Qualquer coisa, você... Qual o sinal que você pode usar para eu parar? Isso. Tá bom. E aí a gente vai entender como essa estrutura funciona. Eu posso sugerir só uma coisa? Acho que Claro. você explicou a primeira parte, que é a forma. Aí pode abrir os comentários, só pra gente ver se todo mundo entendeu, se ficou claro. Pode. E aí fecha de novo, pode ser? Se claro ou não, Paula. Acho que demora um pouquinho pra comentar. Sim, legalzinho. Para entrar. Legalzinho. Significa parece entender. Todo mundo Então, entendeu? fecha de novo. Pode fechar de novo. E qualquer problema, manda pra gente as perguntas. Manda pro né? Roberto, o Instagram do Roberto tá aqui. Se dúvida, não entendeu, manda pro Roberto, que aí ele vê na hora. Então vamos lá, vamos falar do funcionamento. A gente está falando muito do feminino porque é o que gerou mais dúvida. Depois a gente vai ter um dia para o masculino, tá? Vamos falar dos ciclos. A mulher é cíclica. O Roberto já falou de menstruação. A mulher tem período menstrual, pós-menstrual, fase ovulatória e depois o preparo para a menstruação. O grande problema está na fase ovulatória, onde os hormônios estão a toda, aonde o desejo sexual fica ativo, é onde tem que ter mais raciocínio e cabeça fria. Porque é onde o corpo quer beijo na boca, aonde o corpo quer que você encontre outra pessoa, certo? Então, é o momento que a gente tem que ter mais cuidado. Como a gente sabe que está no período fértil? Muco. Pelo muco. Isso. Aproveitar o bebê também. Calma aí, tô com sede. O nosso útero produz secreção. Porque esse canal tem que estar sempre úmido, senão ele cola. Então, o nosso útero produz secreção. Este canal também produz, também está sempre molhado, como a nossa bochecha por dentro. E a gente tem aqui também, na entrada do canal vaginal, glândulas que vão produzir secreção quando a mulher está excitada. Então, são... para mim. Travou para mim. Ligaram aqui para mim, eu acho. Ok. Três secreções diferentes. Paramos aí, certo? Isso. Essa secreção da entrada do canal vaginal, ela só vai aparecer na excitação. E aí a gente teve dúvida de mulheres perguntando, ela não fica com essa secreção se ela não está com desejo. Muitas mulheres têm desejo sexual, mas essa secreção não aparece.
ela aparece depois no atrito. Então, é muito importante que aquela mulher que não tenha muita lubrificação use lubrificante. Lubrificante de qualidade, tá bem? Não é qualquer lubrificante. A gente vai falar sobre isso em outra época também, mais pra frente. Teremos, vai ser um seriado de sexualidade. Essa secreção no canal vaginal, ela é constante, ela tá ali o tempo inteiro. Ela tem que manter o canal lubrificado e limpo. Ela tá ali para tirar, botar sempre para fora, para não deixar nada entrar de sujeira, de micro-organismos. Então tá sempre, sempre lubrificado. O colo do útero, esse sim altera. Quando a gente tá naquele período fértil, que é o período de maior desejo, que o seu corpo vai ovular, que ele vai se preparar para fecundação, o colo do útero libera um muco igual clara de ovo. Não é aguado, não é branco, ele é transparente igual clara de ovo. Então, se vocês prestarem atenção na variação da secreção vaginal, vocês conseguem saber mais ou menos em que período do ciclo vocês estão. Muco fértil é aquele muco em cola. Né? Deixa eu ver meu roteiro. Fertilidade. Falamos de fertilidade. Vamos falar de proteção. A gente tem 2 tipos de proteção. Proteção contra a gestação, para não engravidar. E proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. E são diferentes. Geralmente, para evitar a gestação, o mais usado é a pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional, DIU, que é um dispositivo intrauterino, DIU de cobre ou DIU, que é chamado, tem outro nome, mas vamos chamar de DIU, que tem hormônio. Então, são métodos químicos para evitar a gestação. Porém, eles evitam a gestação. Parei. Não, foi só a tela que escureceu. Você fez assim, eu parei. Eles evitam a gestação, mas eles não te protegem de infecções sexualmente transmissíveis. O que te protege dessas infecções? Camisinha, proteção de barreira. Camisinha masculina ou feminina. Então, teve uma pergunta. Precisa tomar só o anticoncepcional? Precisa ser só a camisinha? O que acontece? O ideal é combinar os dois. Se você toma o anticoncepcional, se você fez essa opção, tomar o anticoncepcional e usar o método de barreira, que é a camisinha masculina ou feminina. Porque aí você está se protegendo da gestação e protegendo de infecções. Nenhum método é 100% eficaz para a gestação, para bloquear a fecundação. Vou para o meu roteiro. Infertilidade, perguntaram. Anticoncepcional causa infertilidade? Não tem estudo que prove isso, tá? Porém, para usar anticoncepcional, tem que ter um acompanhamento médico, porque tem que dosar hormônio e tem que parar de vez em quando. Tem que dar um refresco, né? Um alívio para o seu corpo.
alguns hormônios anticoncepcionais alteram sim o desejo sexual e alteram sim a lubrificação. Então, se você é uma pessoa que toma hormônio, pílula anticoncepcional, e teve alteração do desejo sexual, teve alteração da lubrificação, conversa com seu médico. Porque pode mudar. Você pode mudar para outro. Sobre proteção. Só pra gente trocar agora o intérprete? Dá uma pausazinha. Tá. Simbora. Sobre proteção contra ISTs, contra infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que pensar nessa proteção para o sexo oral, para o sexo vaginal e para o sexo anal. Como é que a gente pensa isso? Sexo vaginal e anal, preservativo. Tem que ter preservativo. Principalmente para o sexo anal. Mas a gente vai falar mais disso depois. Agora, para o sexo oral, é um grande problema. Para o sexo, você fez isso? É para mim? Não. É uma mão só, né? Quando você fizer uma mão só. Tá, você fez assim, eu parei. Fez assim, eu parei. Uma mão só. Para o sexo oral, a gente tem a camisinha feminina, que ela abrange um pouco mais da vulva. Ela é colocada lá dentro do canal e ela pega aqui, tá? Mas ela não pega em tudo. E tem também um elástico de dentista que é bem grosso. Eu esqueci o nome, mas é um elástico de dentista, só que ele altera a sensibilidade. Então, sexo oral é muito complicado a gente pensar numa proteção. Estou dando para vocês o que a gente tem. Camisinha feminina e essa proteção desse plástico. Algumas pessoas usam aquele plástico de cozinha, Vitafilme da cozinha. Só que ele é poroso, ele não protege e ele rasga fácil. Tá bem? Quer abrir pergunta? Não. Quer abrir um pouco? Não. Tem 8 perguntas aqui na caixa já. Mas comentário ou... Comentário? Não, abre o comentário para ver se tem alguma pergunta, que eu vou continuar. Que a gente só tem mais 20 minutos, então tem que correr. Deixa se tiver comentário aí. Pode continuar, estão falando que pode continuar. Pode continuar. Não quer cabeça atrás. Eu estou pensando que é fazer assim. Falou, Vian. Só explicar para eles aqui o que eu estou fazendo, qual é o sinal que eu estou fazendo. Já estão explicando. Pronto. Desativar aqui os comentários. Vai. Isso. Já falamos da proteção, né? Falamos da proteção para o sexo anal, vaginal, oral. Falamos dos ciclos. Uma pergunta que teve. Ejacular na piscina pode engravidar? Piscina geralmente tem cloro. Cloro é limpeza. Vai limpar, vai matar, não vai dar certo, tá bom? Mas uma maneira que não é boa para evitar a concepção é o coito interrompido. Estar lá dentro e na hora H tira e ejacula fora. Isso não é aconselhável, porque durante o ato sexual sai secreção daqui, sai lubrificação e pode sair espermatozoide. Então, é um método de contracepção furado. Completamente furado. Uma coisa que perguntaram muito. Dor na relação sexual.
mulheres que sentem dor na penetração. Sentir dor não é normal. Nenhuma dor. Se está sentindo dor, a gente pode estar com essa musculatura aqui tensa, tensionada. E aí não relaxa para a penetração. Uma causa. Outra causa, baixa lubrificação. Se tem baixa lubrificação, não pode ter atrito. O pênis tem que escorregar. Se tiver atrito, vai gerar dor. Então tem que usar lubrificante. Não pode deixar de usar lubrificante. Usar lubrificante não é vergonha. Vergonha é sentir dor e ficar com dor. Então, precisa ver. André, se essa musculatura está muito tensa... Oi? Tu pode só falar, aproveitando esse assunto, se pode usar a saliva? Tem muita gente que não tem lubrificante e acaba usando a saliva, né? Ótimo. Se tem problema. Saliva não é lubrificante? Não é. Lubrificante não é caro, gente. Não é caro. Eu vendo. Pode entrar em contato comigo. Não é. Quando a gente está com a boca seca, no frio, e a gente faz assim, não fica ressecado? Isso aqui fica tudo ressecado? É a mesma coisa. Saliva, ela molha ali na hora, mas ela resseca a pele, ela deixa a pele seca. E ela seca muito rápido. O ideal é lubrificante que fique. E não precisa usar demais. Se for um lubrificante à base de silicone, ele vai durar bastante. Se for à base de água, ele seca mais rápido. Mas depois que começa a introdução, lembra que eu falei daquelas glândulas? Aquelas glândulas aqui na entrada do canal? Depois que começa a penetração e essas glândulas com a fricção, elas vão liberando secreção. Então, talvez para iniciar a penetração, precise de lubrificante. Mas depois disso, costuma dar certo. Mas saliva não é lubrificante. Não é. O nosso grande problema é não ter educação sexual de qualidade. Onde os adolescentes e adultos buscam educação sexual? Em filme pornô. No filme pornô, é cuspida o tempo inteiro. Eu não sei quem inventou que isso é bom, que isso é bonito. Não sei. Eu acho feio demais. Não sei quem inventou isso. Mas eles usam muito isso. E aí coloca na cabeça da gente que cuspe é lubrificante. Não é. Tá bom? Então esquece isso. Na farmácia vende lubrificante baratinho. Se quiser melhor, pode falar comigo. Lubrificação. Tá, vamos lá. Voltando à dor. Vamos voltar à dor? Teve pergunta se perder a virgindade dói como falo. Não é para doer. Não é para sangrar. Não é. Não é. A gente não tem na entrada do canal vaginal um lacre de fechamento. Não tem. O que a gente tem é uma pele maior, um pouquinho, envolvendo a entrada. Um pouco maior, envolvendo a entrada. Essa pele, no atrito, ela se rompe. Nem sempre ela sangra. Mas é bem pouquinho na entrada, tá? O que dói na primeira vez? Medo, insegurança, falta de informação. São 3 coisas que fazem com que... Lembra da musculatura? Fazem com que esse músculo não relaxe. Fazem com que a lubrificação não aconteça. E aí você juntou 2 coisas. Músculo tenso, sem lubrificação, você vai ter atrito e vai doer. Então, a primeira vez não é para ser dolorido. Não é para sangrar. Não é para ser incômoda. Mas você tem que se conhecer muito e tem que ter certeza que quer isso. Tá bom? Sobre lubrificação, eu recebi perguntas. Vamos ver se eu consigo terminar a tempo.
sobre doce de leite, bala house, leite condensado, coisas doces. Não é para usar. O nosso canal vaginal, ele tem um pH específico. Quando a gente joga doce ali, a gente altera. E aí pode dar candidíase, coceira, infecção. São produtos que não foram feitos para isso. A mesma coisa. Em sexy shop tem desses produtos feitos especificamente para a área vaginal. Então, nada de usar isso no ânus, nada de usar isso na vagina. Tá bem? Tem uns maravilhosos de sexy shop. Brinquedos. O que pode ser introduzido na vagina ou no ânus? Perguntaram sobre pepino, perguntaram sobre outras coisas que as pessoas tentam colocar. Cabo de escova de cabelo. Nada disso foi feito para colocar ali. Nada disso. Existem brinquedos, vibradores específicos para isso também, com um material lavável, com um material que não vai te fazer mal, tá bem? Esse, por exemplo, que eu uso para dar aula, para ensinar, ele é de silicone cirúrgico. Ele não é poroso. Ele pode ser lavado com sabão antisséptico, sabonete para lavar a mão, e ele não vai ficar, deixar sujeira. Pepino, vamos falar de um pepino. Um pepino, ele tem ranhuras. Por mais que você lave, ele vai ter sujeira. Ele não foi feito para isso. E outra coisa, o tamanho. O nosso canal vaginal, ele é desse tamanho. A gente precisa de coisas pequenas. Agora, o mais importante, anal. Tudo que se coloca no ânus tem que ter um freio. Por exemplo, este aqui não serve para anal. Esse aqui não serve para anal, porque ele é pequeno. Essa área teria que ser maior. Porque a musculatura ali do ânus, ela contrai quando você passa alguma coisa e puxa. Se você colocar qualquer coisa no ânus que não tenha um freio de batida, vai entrar. Se entrar, é só cirurgia. Só tira com cirurgia. Tá bom? Então, para colocar no ânus, essa parte aqui, ó, teria que ser maior. Para passar ali e bater. Essas foram as perguntas que eu achei mais importantes responderem. Porque falam de saúde e de alguns perigos que as pessoas têm na relação sexual. Algumas coisas que vão provocar lesão. Então, são as que eu achei mais importantes. Mas nós temos outras. Muitas outras. E nós vamos falar das outras. A gente combinou de quinta-feira que vem falar sobre... A gente combinou, Grazi? Falar sobre excitação, orgasmo, Isso, pode ser? Foi isso mesmo. Então, vai ser. Nós vamos falar desse ciclo feminino mais detalhado. A gente vai falar como é a resposta feminina, como é a resposta masculina, a resposta sexual, para vocês entenderem por que às vezes dói, por que às vezes não lubrifica, por que às vezes o pênis não fica ereto. Então nós vamos falar disso na quinta que vem. Tem muito assunto. Virou um seriado. A gente vai estar aqui às quintas. Pode deixar, tá bom? A gente tem mais uns 5 minutos. Acho que é para... Então, pode subir comentário. Tá. Tem 11 perguntas aqui. A gente vai responder nos stories depois. Porque vai sumir. Vocês conseguiram anotar? A gente tem que abrir aqui, peraí. Ai, meu Deus. Colocar um dente de alho. Gente... Eu vou ler. Gravar áudio, melhor. Tá. Põe no áudio. Uhum. Vai lá. Vai pra cá. Tem aqui, ouvi dizer que colocar um dente de alho dentro da vagina sai infecção e o mau cheiro, é verdade? Olha só,
O dente, posso responder? Não, vai ficar para depois, né? Vai deixar para depois, só pra Essa gente eu não vou ficar para perder. depois. A gente pode ir para a próxima, porque anota tudo que você... Aí tá perguntando aqui se o DIU é para mudar de 5 em 5 anos. A menstruação... Depende do DIU. A menstruação tá atrasada 3 meses, se é normal ou não. Se tem... Não, tem que procurar um médico. Tem pouco tesão, se é por conta de medicação. Após o parto, a menstruação, não vem a menstruação por 2 anos e 4 meses. E o que Tem que conversar com o médico. O que significa pompoarismo e se pode ajudar a ficar mais excitado. Acho que é o principal. Tá, essas perguntas nós vamos deixar para mais para frente, tá bom? Porque nós não vamos conseguir responder todas. Sobre o alho, existe, vou falar do alho rapidinho. Sobre o alho, existe sim a colocação do alho intravaginal para algumas coisas. Mas a primeira coisa que você tem que saber é se é uma infecção, se é bacteriana, se é fungo, o que é. Então precisa ir no médico. Não adianta começar a ter corrimento e cheiro e colocar um alho lá dentro. Tá bom? Tem mais pergunta, tá? Peraí. Na hora de fazer sexo, pode estar menstruada? Pode estar menstruada, deve ser isso, né? Pode. Não tem nenhuma contraindicação à menstruação, não. Nenhuma. Vamos fechar para a gente poder salvar? Sim. Vamos? Então vamos fechar. Oi, gente, abraço. Vamos. A gente se coisa. encontra quinta-feira. Não esqueça, mesmo horário, mesmo local. Eu Fortaleza, Roberto Fortaleza e a Andréa no Rio. Ok. Deixa eu agradecer a vocês pela oportunidade. Amei. Fiquei super nervosa, mas foi fluindo. Foi fluindo e eu amei. A gente cortar os comentários também foi bom, que não perdeu achei um esquema bom pra gente. Quem quiser manda as perguntas antes e a gente coloca aqui. E vamos fazer um roteiro, porque tem muita coisa para explicar. As perguntas depois nos stories, né? No seu stories ou no nosso stories. Pode. E também pode fazer um catálogo de perguntas e fazendo temas com essas perguntas, né? Amei vocês dois estarem aqui, amei a oportunidade, tá bom? Tenta salvar, por favor. Vou botar no IGTV, salvar aqui. Tá bom. Tchau. Beijo.